Da pena, né? Está sempre conosco aqui, muito obrigado pela visita. Maria Mendonça, Igreja Assembleia de Deus Maria Mendonça, tem? Estou vendo ali o comunidade. Tem alguém que acompanha o irmão? A esposa aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Deus abençoe. Mais alguém? Nos visita? Não, né? Vamos lá, no momento oportuno a gente vai dar oportunidade aos irmãos. Vamos então ouvir uma saudação pelo nosso irmão Pérez. Se tiver mais alguém que queira contar um louvor, fica à vontade, tá? São da Igreja do Pai de Jesus Cristo. Amém. Queria parabenizar a igreja pelos 27 anos, né? Do aniversário. E interessante, irmãos, é que lá fora, quando se faz uma festa, a festa é para carne, é para que as pessoas venham satisfazer a vontade da carne. Lá quando servia candomblé, que fazia uma festa, a gente era obrigado a ir adorar o inimigo. E aqui, quando se faz uma festa, a gente vem de boa vontade a adorar ao Deus Altíssimo. Então, que nós possamos hoje render graça e adoração a esse Deus maravilhoso, a qual nós aprendemos a servir. Um Deus a qual tem feito milagres na nossa vida, a qual nos dá a graça e a alegria de servi-los todos os dias. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Edson também, dá uma saudação. Se tiver alguém de fã também. Aleluia. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Quero parabenizar a congregação, 27 anos, que Deus esteja abençoando todos os queridos irmãos continuamente. A palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, a palavra diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Amém, Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos, nós encontramos nesses dois versos grandes lições para as nossas vidas. Lições que nós podemos colocar em prática dia após dia. O apóstolo Pedro, ele diz: vós, porém, ou seja, nós somos raça eleita. Nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. Isso significa que não existe nenhum sacerdote acima da gente. O supremo sacerdote, que é o Senhor Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário para que a lei não tivesse mais peso sobre nós. Uma vez mais que Jesus Cristo se entregou por mim e por você, agora o apóstolo Pedro vai dizer para mim e para você que nós somos raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Mas ele diz também povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que nós somos isso tudo? O próprio verso diz, responde para mim e para você. Olha o que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas por que eu e você, nós somos tudo isso? Ele vai responder: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Nós somos chamados justamente para proclamar essas virtudes. E a igreja do Senhor só vai proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz quando a igreja se unir. Quando a igreja estiver com o mesmo propósito em seu coração: adorar
exaltar, glorificar o nome do nosso Deus acima de todas as coisas. João mesmo diz, em João 3,30, importa que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos ter visão de reino. Nós precisamos apontar para Cristo. Quando a igreja celestial se reúne, que nem nessa noite, está muito bonita a congregação, nós não nos reunimos para defender placa de igreja. Nós nos reunimos justamente para adorar, exaltar, glorificar, apontar para Cristo e dizer muito obrigado, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas. Versículo 10. Vós que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. A resposta está lá em Efésios 2, 1 em diante. Eu não vou ler Efésios 2, 1, 2 e 3. E prova para mim e para você que nós não éramos povos de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, versículo 4 de Efésios 2, nos ressuscitou juntamente com seu Filho, pela graça sois salvos. Mas o verso continua. Vós que antes não eres povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas que agora alcançastes a misericórdia. Nós alcançamos a misericórdia, essa misericórdia que não tem fim, que se renova a cada manhã. Por isso que eu e você, nós temos uma grande missão. A missão de estar proclamando as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Amém. Nós vamos fazer tal coisa quando nós estivermos unidos em Cristo, adorando, exaltando e glorificando o seu nome acima de todas as coisas. Amém? Amém. Que Deus seja abençoando os queridos irmãos e eu agradeço por esta oportunidade. Amém. Amém. A nossas irmãs, coisas falam. Não, irmãos, vamos comprar o tempo Se não
salve a igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero também dizer que estou alegre. Nesse momento, né, quando foi escrito, nós recebemos um convite para que nós viéssemos aqui, que tinha um culto aqui na casa de Deus, vamos dizer assim, né, que a igreja somos a casa de Deus. Aí me senti alegre, para vamos fazer um maior esforço, né, e nós também representar lá, porque nós sabemos que somos também, né, uma grande família. Aquela palavra que Jesus nós encontramos no Salmo 123, tão bom, suave é que os irmãos vivem em união. Então essa união nós temos que cada dia ela aumentar muito mais ainda. Porque nós estamos chegando, né? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Né? Nós já estamos no Apocalipse. Nós enxergamos através da Sagrada Escritura, que foi dizida há quase 2000 anos atrás, que ela, né, foi declarada, e hoje nós estamos enxergando, né, acontecendo, né, em todo momento, né, pode-se dizer, nos 4 cantos da terra. O que tem que dizer? Né? Jesus está à porta. Esse momento é que por isso que eu digo, tão bom suave é que os irmãos vivem em união. Porque essa grande união, né, é que fala na palavra a grande família que Jesus vem buscar a qualquer momento. Nós podemos ter muitas pessoas às vezes pensar nas coisas materiais, mas se prestar bastante atenção, vamos esquecer disso tudo, nosso irmão. Vamos lembrar, né, do momento de hoje que nós estamos aqui, agradecendo a Deus, né, comemorando essa grande festa, né, do aniversário dessa casa de Deus, a congregação é uma casa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós sentimos alegre, eu me sinto também muito alegre de ver os irmãos tudo reunidos, né? Mas essa família que está presente, que nós estamos enxergando na frente dos nossos olhos, principalmente essa, Jesus promete buscar a festa, e essa festa vai continuar, não é somente 2 horas, né? 1h30, 2 horas, que ela seja, vai permanecer sempre ao trono de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu quero agradecer a Deus, né, dessa grande bênção que Deus está dando, né, a oportunidade para que hoje nós estivemos aqui juntos. Né? Mas amanhã não sabemos, né? Mas podemos estar cantando o hino da vitória. Amém. Por isso que é bom sempre preparar o nosso coração. Não, se tem algumas pessoas, às vezes, né, com alguns problemas, procura recorrer, né? Porque eu peço a Deus que Deus também está me abençoando para que nós continuemos a festa. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Mas se eu esquecer de algumas coisas, os irmãos me perdoam. A mocidade que te purifica, as maravilhas de teu ele vê. Jesus é hoje eternamente. Eu faço a igreja para fazer o teu querido. Jesus é hoje eternamente. Eu faço a igreja para fazer o teu querido. Oh, aleluia, glória a Jesus. Estou alegre porque foi a tua luz. Oh, aleluia, glória a Jesus. Estou alegre porque foi a tua luz. E como aqui nessa hora reunido, alegremente na presença do Senhor. Estou vivendo nessa hora contemplar numa cidade onde brilho esplendor. Estou vivendo nessa hora contemplar numa cidade onde brilho esplendor. Oh, aleluia, glória a Jesus. Estou alegre porque estou na tua luz. Oh, aleluia, glória a Jesus. Estou alegre porque estou na tua luz. Glórias a Deus. Amém. Deus abençoe. Tudo bem? Amém. Bom. Santo, santo é o Bem, Senhor. eu quero passar a oportunidade para o pastor, né? Para a outra palavra. Queridos irmãos, nossa gratidão essa noite por estarmos aqui em celebração à Luz Vivas, pelo 27º aniversário da nossa congregação.
E para nós é um prazer muito grande poder comemorar, no meu caso, a primeira vez este aniversário. Eu tenho certeza que comemoraremos bastante outros, né? Se assim Deus permitir. Nossa gratidão também pela visitação dos amados irmãos de outras igrejas batistas, Assembleia de Deus e outras igrejas aqui da região. Todos vocês são muito bem-vindos e o nosso desejo é que você possa sair daqui verdadeiramente renovado pela palavra do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé então e vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 1. A partir do verso 6 até o verso de número 12. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 12. E diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Curva suas cabeças. Eterno Deus, querido Pai, na Tua presença nós nos curvamos esta noite, nos reverenciamos diante da Tua santidade, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Ti, Senhor, todas as nossas falhas e fraquezas, e Te adoramos porque Tu és santo e desejado por nós. Mas neste momento, Senhor, nós precisamos e ansiamos ouvir a Tua voz. Seja que o Teu Espírito Santo, falando aos corações daqueles que ouvem a Tua voz e atende o Teu chamado eficaz. Me usa mais uma vez como um atalaia e que todos nós saiamos daqui com a certeza que não o homem, mas o Senhor falou aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podeis assentar. Nós estamos bem roucos. Hoje a gente colando uma pia lá da casa que quebrou, eu senti o cheiro lá de um produto químico. Isso me fez muito mal. O Márcio pediu para eu ajudar ele a cantar aqui, eu nem consegui. Minha voz não saía. Mas em tudo nós damos graça ao Senhor. Meus irmãos queridos, o tema que eu, estudando a palavra de Deus, escolhi para trazer nesta noite tão festiva, tem como título A Igreja Reformada Sempre Reformando. Este não é um tema inédito nosso, mas é um tema que já há algum tempo é dito entre o meio reformado. No entanto, nós temos nos esquecidos desse tema. Há pouco tempo agora nós comemoramos os 500 anos da Reforma. E a Reforma, como você sabe, conhece, foi uma revolução no mundo
e um marco na história da igreja. Entretanto, a reforma não é apenas uma comemoração de um evento histórico, a reforma é uma necessidade contínua da igreja. E nada melhor do que se falar de reforma, de uma necessidade como esta, no dia em que a igreja comemora o seu aniversário, a saber, a congregação aqui de Paineira. Quando nós olhamos para o contexto do povo de Deus, quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus por toda a história, desde o Antigo Testamento, nós vamos perceber que sempre houve uma necessidade sempre houve uma necessidade do povo de buscar ao Senhor, de se renovar, porque a verdade é que os reis de Israel, a liderança de Israel, de vez em quando faziam o que era mal ao Senhor. E por isso, eles se desviavam do caminho do Senhor, e então o Senhor cobrava isso do seu povo e o chamava para uma renovação, para uma reforma nos seus conceitos, nos seus valores. E nós vamos ver isso durante todo o percurso do povo, ou na voz mesmo. Que o Senhor me ajude. E nós vamos ver isso durante todo o decorrer da história do povo de Deus. A igreja primitiva, né? Ela começa, mas durante um tempo ela se desvia também do caminho do Senhor, e a gente vai ver lá na Idade Média, a idade que é conhecida como a Idade das Trevas, aonde a igreja, ela de perseguida, no começo, ela passa agora a perseguir. Ou seja, os seus conceitos e valores mudaram. E aqui na Idade Média, conhecida como a Idade das Trevas, a gente percebe a necessidade também da igreja se renovar, da igreja se reformar. E a gente vai ver que a igreja nesse tempo estava de portas abertas para todo o tipo de crendices e apostasia espiritual. Foi nesse tempo em que houve a questão da pessoa pagar pela sua salvação, da pessoa libertar aquele que estava no purgatório, e então começaram a deturpar o evangelho nesse tempo, e foi nesse tempo que surgiu então algumas pessoas em que Deus vai levantar para começar o grito da reforma, a saber, homens como John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, foram homens que Deus usou nesse tempo para que começassem então a proclamar a verdade e a criticar aquele falso evangelho pregado pela igreja. Muitos desses homens que foram levantados nessa época como profetas do Senhor, como pastores e pregadores da palavra de Deus, eles vão perder a sua própria vida em defesa do evangelho genuíno, nessa cobrança da igreja voltar para o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus. E aí, no século XVI, mais precisamente em 1517, nós temos então ali a plenitude do grito da reforma por Martinho Lutero, que vai cravar ali na igreja, na porta da igreja, as suas 95 teses. E você já conhece bem essa história, aonde Martinho Lutero, ele traz então essa reforma lá na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. E o que nós vamos ver na história, que ela continua, e agora nós adentramos a Idade Moderna com o surgimento que os presbiterianos conhecem tanto, né, do Calvino, do Zwinglio e muitos outros reformadores também, que eles vêm pregando um tempo de reforma também para a Igreja de Cristo. E a gente vai perceber que a partir do grito da reforma na sua plenitude em Martinho Lutero, vai criar então uma revolução
que vai contagiar toda a Europa e vai chegar então até nós. Isso é história. Preciso que você tenha atenção para você acompanhar a mensagem. Nesse tempo, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, não era livre para os leigos. Somente o clero tinha acesso e, portanto, era um tempo de cegueira, onde as pessoas que tinham acesso à Bíblia criavam a sua própria doutrina, porque os leigos não tinham acesso, então eles seguiam aquilo que a liderança estava colocando para eles. E a gente vai perceber que houve então nesse tempo muito erro. E a gente percebe durante toda a história, até os nossos dias atuais, que ainda há muitos erros teológicos decorrente daquelas pessoas que estão usando a Bíblia e a palavra de Deus para o seu bel prazer, para os seus interesses e benefícios próprios. E hoje nós estamos vivendo o clímax do Evangelho deturpado que Paulo está falando e pregando aqui em Gálatas. Portanto, meus irmãos, a gente vai perceber que o tema que nós estamos falando sobre a igreja reformada, sempre reformando, é de suma importância para os nossos dias atuais. Porque hoje tem igreja em tudo quanto é lugar. Hoje, você liga, todos os canais têm um programa de televisão. Você abre a sua página no Facebook e tem alguém lá evangelizando e falando. Mas a verdade é que hoje há um conflito muito grande e a igreja tem perdido cada vez mais a sua identidade. E nós já não sabemos mais quem é crente de verdade, porque todo mundo diz ser crente, todo mundo diz ser cristão. Mas a pergunta que nós fazemos é: qual é o evangelho que você está seguindo? Na exposição desses versos que nós lemos aqui, onde Paulo ele traz essa exortação para os Gálatas, nós vamos perceber aqui a inconstância dos Gálatas, né? Porque Paulo vai dizer que eles logo, tão depressa, se desviaram do evangelho verdadeiro. Mas nós vamos ver também aqui o evangelho que Paulo recebeu e pregou. A gente vai ver dentro desse texto qual foi o evangelho que Paulo pregou, né, no início da igreja. E a gente vai ver também, nestes versos, a necessidade de reforma dessa igreja já naquela época também. Então vamos voltar aqui para o texto. Por favor, tenho certeza que você está com a Bíblia aberta. E no verso 6, perceba: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha a expressão de Paulo. Eu não sei se eu estou gritando, porque eu estou achando que vocês não estão me ouvindo. Está saindo bem aí? Amanhã eu não tenho voz para dar lição. Ainda bem que tem uns presbíteros abençoados aí que vai me suprir. Versículo 6. Perceba que Paulo usa a expressão passando tão depressa. Ou seja, Paulo havia convertido todo aquele povo ali dos Gálatas, eles ouviram o verdadeiro evangelho, mas logo se desviaram, não permaneceram, não se afirmaram. Logo que veio outro evangelho, que veio outras pregações, que vieram outras doutrinas, eles já se entregaram àquelas novas doutrinas. Ou seja, isso mostra que eles não estavam firmes no evangelho que foi pregado a eles. Eles não tinham firmeza espiritual. Esse texto mostra a inconstância dos Gálatas e por isso eles estavam tão depressa aceitando facilmente as outras pregações que deturpavam o verdadeiro e único evangelho pregado por Paulo. E aqui está o que a gente pode, fazendo um paralelo com os nossos dias, a gente vai perceber que existe aqui então um dos maiores desafios da igreja de Cristo na contemporaneidade. Ou seja,
a evangelização. Hoje, as pessoas às vezes querem sair para evangelizar o mundo. A verdade é que hoje nós estamos precisando evangelizar dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, para depois a gente sair lá para fora, porque existem muitas pessoas que já estão depressa. Muitas vezes se empolgaram, vieram, aceitaram a Cristo, vieram para Jesus, estão na igreja, mas veio a primeira aprovação, a pessoa já não aguenta e já começa a buscar um evangelho mais, que tem mais a ver com o seu ego, com aquilo que você busca. Então você começa a se desvirtuar tão depressa do verdadeiro evangelho. E a gente percebe então que a evangelização, pregar como Paulo pregava, em um tempo de falsos profetas, de apostasia, de declínio moral, é a necessidade que a gente vê então da evangelização, de verdadeiros pregadores, que pregam com coragem, sem medo da resistência das pessoas, por causa da época, mas que estão determinados a falar a verdade, doa quem doer. Hoje o evangelho, o falso evangelho, ele é de acordo com a freguesia. Então os pastores buscam, os falsos pastores buscam a pregar um evangelho que agrada, um evangelho que atrai, porque o evangelho de Cristo não nos atrai. Se não é a sua graça irresistível que nos alcança, nós jamais estaríamos aqui. Por quê? Porque nós não queremos matar o nosso eu. Nós não queremos viver uma vida de renúncia. Nós não queremos carregar a cruz. Nós não queremos negar a nós mesmos. Mas nós queremos a prosperidade. Nós queremos aquilo que amassageia o nosso ego. E portanto nós temos essa dificuldade. Então nós somos totalmente dependentes dessa graça de Cristo que nos alcança e que nos renova o entendimento. Amém. Agora perceba que no verso 6 ainda, Paulo ele vai usar o termo quando ele diz chamados pela graça de Cristo. O que isso significa? Isto aponta para o evangelho que Paulo pregava. Qual era o evangelho que Paulo pregava? O evangelho da graça. Não era o evangelho da prosperidade. Não era o evangelho da vida boa. Não era o evangelho dos méritos humanos, do triunfalismo. Mas era o evangelho da graça. E qual é o evangelho da graça? O evangelho da graça é o evangelho de boas notícias. Repita comigo. Boas notícias. E não boas coisas. O evangelho deturpado de hoje está pregando boas coisas. Vem para a igreja que você vai deixar de ser empregado e vai ser patrão. Vem para a igreja que você vai ter um carro melhor e vai sair do fusquinha. Boas coisas. O evangelho deturpado. O evangelho de Cristo é o evangelho que diz o seguinte: neste mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Aquele que quiser ter vida, perdê-la-á primeiro. Então a gente percebe que vivemos um tempo em que não é isso que está sendo pregado. Mas Paulo está dizendo aqui, vocês foram chamados pela graça de Cristo. Paulo está apontando para o evangelho de Cristo, o evangelho de boas novas e não de boas coisas. E aqui a gente percebe que o evangelho pregado por Paulo é o verdadeiro evangelho que nós temos que pregar hoje. Nós temos que pregar contra essa apostasia que nós temos visto dentro da igreja, contra esse declínio moral que nós temos vivido todos os dias dentro das nossas igrejas. Não obstante, irmãos, nós percebemos que este mesmo evangelho, continua nos nossos dias sendo deturpado e as pessoas abarcando para si esse evangelho. John MacArthur, que é um escritor americano e também um pastor reformado, ele escreveu um livro dizendo a igreja amiga do mundo. É o tempo que nós estamos vivendo, em que a igreja tem aberto as suas portas e abraçado o mundo dessa forma. Ela imita o mundo, ela faz o que o mundo quer para então atrair o mundo. Essa é uma igreja apóstata.
Então, o John MacArthur ele vai dizer que no seu livro, na verdade o título do livro é Com Vergonha do Evangelho. Paulo ele vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, mas John MacArthur vai dizer o seguinte, que esse falso Evangelho eu tenho vergonha, eu tenho nojo, é repugnante essa teologia, essa falta de teologia que induz o triunfalismo, que induz a busca pelo seu benefício próprio. Aí você percebe que muitas igrejas estão lotadas, cheias de pessoas, mas qual é a motivação dessas pessoas? Por que elas estão ali? Será que elas estão ali dispostas a carregarem a sua cruz? Ou elas estão ali porque prometeram promessas terrenas, promessas transitórias, promessas tarifárias? No versículo 7, por favor, eu gostaria que toda a igreja lesse para mim no versículo 7. Vamos lá. 1, 2, 3. Qual não é outro, senão alguns que nos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. O que Paulo, ao mesmo tempo que Paulo fala que é um outro Evangelho, ele vai dizer, não é outro Evangelho. Por que não é outro Evangelho? Porque só existe um Evangelho, a saber, o Evangelho de Cristo. Os outros Evangelhos são a deturpação do Evangelho de Cristo. Então Paulo ele vai dizer, não é outro Evangelho, ou seja, o Evangelho de Cristo é somente um, não existe outro. Então, se o Evangelho que nós temos ouvido coloca ao invés de Cristo mais o homem no centro, ou seja, o Evangelho antropocêntrico, significa que esse Evangelho não é o Evangelho genuíno, porque o Evangelho genuíno, ele é cristocêntrico, onde Jesus ele deve estar no centro. Quando nós olhamos então aqui, meu irmão e minha irmã, nós vamos perceber que Paulo, quando ele fala que não é outro Evangelho, a gente poderia indagar da seguinte forma: se existe só um Evangelho, se o Evangelho de Cristo que Paulo está pegando é único, a pergunta que nós faríamos é, por que tantas divisões em nosso meio? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um tem um tipo de visão, outro tem uma outra visão. Por que tantos fragmentos teológicos? Isso é um ensino para a igreja. A igreja precisa saber essas coisas. Por que tantas denominações diferentes? Como o pastor Edson bem disse aqui, nós não pregamos aqui placa de igreja. Não está aqui a Igreja Batista, não está aqui a Igreja Presbiteriana, não está aqui a Igreja Assembleia de Deus, não está aqui a Igreja de Cristo Jesus. Amém. Não existe placa. Nós que criamos essas coisas porque nós somos difíceis, nós somos complicados. E muitas vezes, com essa preocupação, nós acabamos deturpando a palavra de Deus. E uma das respostas que Paulo vai nos dar é a perversão do Evangelho. Ele fala, não é outro, porque há entre vós pessoas que estão perturbando e deturpando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então a gente vive um tempo hoje, mais do que nunca, de muitas igrejas, muitas denominações, e a gente percebe que é um tempo de, na verdade, apostasia e de heresias. E nós, como igreja que segue o caminho do Senhor, que segue o verdadeiro Evangelho, nós precisamos estar atentos para os vídeos que nós compartilhamos no Facebook, para as mensagens que nós ouvimos, para aquilo que nós transmitimos para outras pessoas. Nós precisamos saber se esse Evangelho que estão pregando por aí é o Evangelho que você vive. É o Evangelho que você recebeu. É o Evangelho que te abarcou e que te prometeu a vida eterna. Amém. Amém. Veja nos versos 8 e 9, por favor, toda a igreja, leia para mim os versos 8 e 9. Mas ainda que nós, o mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja
seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Perceba, o evangelho que vai além. O que é anátema? É maldição. Paulo está amaldiçoando qualquer evangelho que vai além daquilo que as Escrituras estão nos dizendo. E aqui Paulo está advertindo e mostrando a incoerência de um povo, a incoerência de uma igreja que já tinha recebido o evangelho verdadeiro, mas agora estão dando preferência à credibilidade, a pensamentos filosóficos e humanos que deturpam o verdadeiro evangelho. Estavam várias pessoas entrando na igreja, né, e ensinando uma doutrina diferente de Paulo, que Paulo ensinava. Então Paulo está ali amaldiçoando. E hoje a gente percebe que não é diferente. Né? Você às vezes, eu e você às vezes, como humanos, nós queremos algo a mais. Hoje tem um tal de as pessoas querem sentir alguma coisa. Se você não sair daqui emocionado, sem ter derramado uma lágrima, sem ter chorado, sem ter se emocionado, o culto para você não valeu. Mas eu digo para você o seguinte, você pode derramar uma lágrima. Você não precisa dar um glória a Deus se você não quiser. Mas você pode não falar nada. Mas se a palavra falar no seu coração e você sair daqui, opa, eu aprendi alguma coisa hoje. Então valeu muito para você. Você não precisa sentir nada. Você precisa ouvir o que o Senhor Deus tem para dizer para você. E o que conhecemos hoje, eu vou dizer aqui, como teologia da prosperidade, vai se enquadrar perfeitamente no evangelho que vai além. Porque a teologia da prosperidade está ensinando que se você não é próspero, se você não é rico, se você ainda não se tornou patrão, se você ainda não tem um carro do ano, meu irmão, você está em pecado. Alguma coisa está errada em você. E eu sempre falo uma coisa na igreja, para os meus irmãos, principalmente para os mais humildes. Eu sempre digo, olha, presta atenção. Eu sei que muitos de nós aqui querem ser ricos. Eu sei que muitos aqui gostam de dinheiro. Eu gosto. Eu não amo dinheiro, né? Mas eu gosto de dinheiro, porque o dinheiro me faz passear, me faz ter muitas coisas. Dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é bom, mas você não pode amá-lo. No entanto, a gente percebe que muitas pessoas têm o desejo de ter dinheiro e tal, e melhorar de vida, enfim. Eu sempre falo, olha gente, tem pessoas que Deus não vai tirar do salário mínimo. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração dela. E o dia que Deus abençoá-la e prosperá-la no seu trabalho e ela tiver mais condições, ela vai criar asas e vai voar. E vai embora. Então o que o Senhor faz? Não, deixa eu vou te suprir todas as coisas, não vai te faltar vestes, não vai te faltar comida, você vai receber um salário mínimo, para que você então permaneça na minha presença. Mas agora, riqueza não é, prosperidade não é pecado. Eu sempre digo que eu não sou contra a riqueza, eu sou contra a busca desenfreada pelo materialismo. Eu sempre digo que eu não sou contra o dinheiro, eu gosto. Se os irmãos aí quiserem depois a minha conta, eu estou aqui, quiserem fazer uma oferta para o pastor melhorar o seu carro lá. Eu não sou contra o dinheiro, mas eu sou contra o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E aí, deixa eu falar mais. E nesse caminho muitos se desviam. Né? Então, a gente percebe que a teologia da prosperidade é algo que tem desviado as pessoas, porque as pessoas estão ouvindo, não, vem para a igreja, que vem fazer a campanha disso, a campanha daquilo, que você vai ser uma pessoa mais bem sucedida na terra, você vai comer o melhor da terra. Né? E aí a gente vai pegar esse texto, que muitas pessoas usam para atrair pessoas que querem comer o melhor da terra, e a gente vai fazer uma exegese desse texto, pastor, e a gente vai descobrir na exegese que esse texto não foi feito para a igreja contemporânea. Esse texto foi feito para o povo
Israel, que precisava passar por uma terra difícil, uma terra que não dava fruto, e o Senhor, para animá-los, o Senhor vai dizer: não se preocupe com essa terra que vocês vão viver, é deserto, mas vocês vão comer o melhor. Amém. Aí vem um outro evangelho que vai além, pega esse texto e traz para a igreja e promete para a igreja o seguinte: não se preocupe, Deus prometeu que você vai comer o melhor dessa terra. Esquece que a promessa para Israel, muitas delas foram terrenas, mas a promessa da igreja são promessas eternas. E nós precisamos entender então o evangelho genuíno. Então Paulo ele vai dizer o seguinte: seja anátema. O que isso significa? Como nós falamos, significa maldito. Portanto, meus irmãos, eu e você como igreja do Senhor, nós precisamos caminhar no evangelho verdadeiro. E tudo aquilo que vem, para isso você tem que conhecer, tudo aquilo que vem contra a palavra do Senhor é heresia. E, portanto, deve ser anátema. Perceba agora comigo no verso 10. Por favor, vamos ler o verso 10 mais uma vez. Eu acho que a gente já leu o verso, não, lemos 8 e 9. Vamos ler o verso 10 todos juntos. 1, 2, 3. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, uma das coisas que atrai os homens são os favores humanos, são os benefícios que ele pode adquirir. Então, muita liderança hoje estão usando desses artifícios para atrair pessoas, fazendo promessas que não existem na Bíblia, dizendo que Deus disse o que Deus não falou. E aí a gente percebemos que as pessoas vêm porque a sua motivação está na busca pelo materialismo, está na busca pela prosperidade e não tem com isso uma vida de santificação, uma vida que vale a pena ser vivida, porque ela está sendo atraída pelas promessas terrenas do homem. Entretanto, o Evangelho que Paulo prega nos ensina a buscar a Deus pelo aquilo que Ele é e não pelo favor que Ele pode nos fazer. A nossa prosperidade, nós precisamos entender isso como igreja, que a prosperidade do crente não é as fazendas que ele tem, não são as fazendas que ele tem. A prosperidade do crente não é a sua fartura lá na conta bancária. A prosperidade do crente é a sua salvação garantida em Cristo. A prosperidade do crente não é terrena, é eterna. E quando você entende isso, você tem uma vida muito mais feliz. Amém. Por quê? Porque você sabe que a alegria que você tem é a alegria da sua salvação. A alegria que te faz sorrir, que te faz feliz, que te faz caminhar, é a alegria que vem de Cristo e não das coisas materiais. Irmãos, nós percebemos bem então na exposição desses versos, ainda tem o verso 11, mas aqui no verso 10 nós vamos perceber, quando Paulo ele diz, procura agradar a Deus e não a homens. Nós vamos perceber aqui então que os interesses pessoais são proeminentes na aceitação de um falso evangelho. Aí aqui vale a pena a gente fazer uma alta análise. Por que você está aqui? Qual é a razão de você ser crente? O que te motiva a estar aqui? Será que são pelas promessas terrenas? Porque você está buscando um casamento? Porque você está buscando uma cura? E hoje nós estamos uma febre, né, das pessoas irem para a igreja para buscar cura. Ou irem para a igreja para buscar uma bênção. Quem nunca já ouviu alguém dizer, eu vou lá na igreja buscar uma bênção? As pessoas se esquecem que quando o Senhor nos resgatou, Ele já nos deu a sua bênção. Nós somos abençoados. Portanto, você não vem na igreja receber bênção. Você não vem na igreja buscar bênção.
Você já é uma bênção. A bênção já está na sua casa. A bênção já está na sua vida. A bênção já está no seu lar, na sua família, no seu casamento. Você só tem que tomar posse. Por que você vem para a igreja? Você vem para a igreja para congregar com os santos. Não para buscar a bênção, porque você já é uma bênção. Amém? Amém. Você não precisa de uma bênção. Deus já te abençoou. Mas o que nós percebemos, então, o que Paulo está dizendo, é que não pregará um falso evangelho no afã de agradar a homens ou ser agradado por ele. Aí você percebe que hoje é um tempo de muitas invenções, né? É um tempo de muita criatividade filosófica para atrair pessoas. Aí tem o Encontro com Deus disso, aí tem o congresso disso, para aprender como resgatar pessoas, como discipular. E aí você vê tanta coisa, né, para poder saber como agradar as pessoas e lotar as suas igrejas. Mas Paulo está dizendo que a nossa missão não é agradar homens. Ó, se os bancos da minha igreja lá, onde eu sou pastor, se tiverem bastante lugar vazio, a culpa não é minha. Não sou eu que convenço as pessoas do Evangelho de Cristo. Eu estou fazendo a minha parte, estou pregando a palavra. Eu convenço o Espírito Santo. É dever do Espírito Santo atrair as pessoas, não eu. Eu sou apenas um servo, nada mais, e vou pregar a palavra. O Espírito Santo que vai te convencer, eu não te convenço de nada. Então, eu não tenho que ficar preocupado, eu tenho que encher a igreja, eu tenho que encher a igreja. Não. Quem vai trazer as pessoas para a igreja é o Espírito Santo. Mas em muitos lugares que você vê a igreja lotada, você precisa saber se realmente ali aquelas pessoas foram atraídas pela graça, abarcadas pelo Espírito Santo, ou se elas estão ali motivadas pelos marketings, pelas propagandas da televisão, por aquilo que estão prometendo para elas. E Paulo está dizendo, eu não procuro agradar a homem, eu agrado a Deus. Amém? Amém. Mas quando nós olhamos, havia um tempo em que, principalmente nos Estados Unidos, em que os músicos, os cantores, né, famosos, eles iam para a igreja, porque na igreja tinha todo tipo de talento, pastor. A música gospel era muito bonita, era muito boa, os músicos seculares iam para a igreja para aprender com eles, para ver o que de novo tinha ali para eles lançarem pelo secular. Hoje é diferente. Hoje é a igreja que está indo lá no mundo ver o que está legal, o que está tocando. Aí você hoje tem o axé gospel, né? Tem o funk gospel, tem tanta coisa que é aquilo que John MacArthur falou no seu livro, Com a Vergonha do Evangelho, quando ele fala a igreja amiga do mundo, que quer fazer aquilo que o mundo faz, que quer fazer aquilo que o ímpio está fazendo. E eu sempre digo uma coisa, nós somos talentosos e nós temos a inspiração do Espírito Santo. Nós não precisamos nada lá de fora. Nós só basta a gente nos colocarmos na posição, porque nós teremos inspiração para promovermos coisas belíssimas para o reino do Senhor. Então, não importa para esta igreja agradar o homem, fazer a vontade do homem, imitar o mundo, para que outras pessoas venham para cá. Para nós importa é pregar o evangelho genuíno e fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Amém? Vamos ler o verso 11, por favor, todos juntos. 1, 2, 3. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Perceba que Paulo, ele diz, evangelho por mim anunciado. Quando nós olhamos então o evangelho anunciado por Paulo, era um evangelho cristocêntrico. O evangelho que apontava para a cruz de Cristo. Se a minha pregação, que eu estou fazendo aqui, eu expondo os versos, por que eu estou expondo os versos? E eu gosto de pregação expositiva por causa disso.
porque não é o que eu estou dizendo. Porque se eu for dizer o que eu penso, eu vou falar muita bobagem. Eu tenho que dizer o que o verso está dizendo para mim, o que o texto está dizendo para mim. E a gente percebe que muitas pessoas estão anunciando o seu pensamento, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Muitas pessoas estão anunciando um evangelho baseado na sua experiência pessoal. E eu sempre digo uma coisa, irmãos, ó, você pode crer nisso ou naquilo, você pode ter tido experiência em várias coisas, mas você não pode colocar nada dessas coisas acima das Escrituras. A experiência que você tem é válida. A experiência que você tem com Deus, talvez uma experiência diferente da minha. Eu creio. O problema, sabe qual é o problema? Que as pessoas que têm experiência com Deus acabam colocando aquilo que é uma exceção no lugar da regra. Aí as pessoas, ao invés de pregar a palavra de Deus, o que a Bíblia está dizendo, vão pregar a sua revelação. Não, porque eu creio assim, porque eu vi assim, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Meu irmão, tem que ser o que a Bíblia está falando. A sua experiência é válida, mas ela não pode ser maior do que o Evangelho de Cristo. Então Paulo está apontando aqui que o Evangelho dele não tem a ver com o pensamento dele. O Evangelho que ele prega não tem a ver com a filosofia dele, não tem a ver com aquilo que ele aprendeu no judaísmo. Mas o Evangelho dele tem a ver com a cruz de Cristo. Portanto, o que eu prego aqui precisa estar apontado para a cruz. Se você sair daqui acreditando que você é um super-homem, se você sair daqui com a promessa de que você, essa semana vai ser só de vitória, você pode estar enganado, porque derrota também faz parte da vida do cristão. Verdade. E eu fico assim, às vezes, pastor, imaginando que tem pessoas que estão há 20 anos na igreja e ainda não cresceram, estão naquela mesma coisa, naquele mesmo engano. Não acreditam que nesse mundo teremos aflições, ficaremos doentes, sim. Aí tem gente que vai dizer o seguinte: meu irmão, você tem que repreender, você tem que determinar. Como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que a gente quer, porque a gente é fiel, ou porque a gente está certinho, ou porque a gente fez a campanha. Deus não é obrigado, ninguém pode apontar o dedo para Deus ou segurar no seu colarinho e falar: você tem que me abençoar. Ele vai fazer na sua soberania, conforme a sua vontade, seus propósitos e desígnios. Portanto, eu e você vamos ficar doentes, sim, e não é porque estamos em pecado, mas é porque ainda habitamos numa natureza que foi corrompida pelo pecado. E por causa do pecado, nós somos frágeis. Tá bom? Deus pode te curar? Pode. Deus pode fazer um milagre? Pode. Mas ainda que Ele não faça, Ele continuará sendo Deus. Amém. E esse é o Evangelho. Glórias a Deus. Amém. O Evangelho que Paulo prega, anunciado por Paulo na Cristocêntrico, revela a glória e a bondade de Deus e não a do homem. Ou seja, como se nós fôssemos bonzinhos, então Deus tem que nos abençoar. O Evangelho de Paulo oferecia uma vida de renúncia, sacrifício e cruz, não uma vida de regalias, confortos e privilégios. O Evangelho que Paulo anuncia apontava para os méritos da cruz de Cristo e não para os atos meritórios do homem, como se o homem pudesse, então, através disso, exigir alguma coisa de Deus. Com isso, a pergunta que nós fazemos é: que tipo de Evangelho tem se anunciado nos nossos dias? Você precisa ter discernimento. Sabe qual é uma coisa que eu sempre falo para a igreja? Ai de você, ai daqueles, nesse tempo de declínio, de apostasia, que não conhecem a palavra de Deus. Vai ser facilmente enganado e levado pelos ventos de doutrina. Verdade. É por isso que você percebe, uma pessoa está aqui hoje numa igreja aqui, aí ficou aqui um ano para o Rio de Janeiro. Aí tá vendo? Chegou, tudo muito bom, tá, mas começou a ter uns probleminhas. Aí a pessoa pula para a igreja vizinha do lado. Aí vai para a igreja lá e está muito bom, é recebida, aí dá um cargo disso, aí a pessoa está feliz. Aí passou um ano, arrumou uma briga, alguma coisa, a pessoa vai para outra igreja. A pessoa fica andando, tá, não tem firmeza na doutrina. Porque se ele tivesse firmeza na doutrina, ele só saía da igreja dele por um motivo: se o evangelho lá fosse anátema.
Aí ele saía, mas não saía para poder ficar mudando de igreja em igreja. Então aqui a gente percebe que o evangelho de Paulo, ele é um evangelho cristocêntrico, e nós precisamos saber se o evangelho que nós estamos ouvindo é o evangelho que apresenta Jesus Cristo, se é o evangelho que realmente é cristocêntrico, se é o evangelho realmente genuíno. E hoje, se você não tiver firmeza, se você não tiver conhecimento, aí você vai compartilhar com seus amigos vídeos de pregações que você vai achar porque o cara fez um sensacionalismo ali, e o seu coração tremeu, seu corpo arrepiou, você foi na glória, foi arrebatado, sei lá para onde que você foi, mas a verdade é que estava cheio de heresias e você não conseguiu ver por causa da falta do conhecimento. Então, meus irmãos, quando Paulo está dizendo isso, a gente vai perceber então que quem está ensinando para Paulo o evangelho genuíno é o Espírito Santo que o convenceu da verdade. Ele era lá do judaísmo e ele teve aquele encontro com Cristo. Depois daquele encontro, Paulo passa a caminhar no caminho verdadeiro de Cristo. Ele precisa saber discernir qual é o verdadeiro evangelho, qual é o evangelho que o Espírito Santo está ensinando. Porque hoje vivemos um tempo de muitas vozes. São muitas pessoas falando e cada um com uma fala diferente. Nós vivemos um tempo, então, de fragmentos teológicos. E por isso que você precisa ter firmeza na fé, sabendo qual é o verdadeiro evangelho. Amém? Amém. Olha só, irmãos, para terminarmos, eu queria fazer aqui uma aplicação segundo o tema proposto, para que nós considerarmos, então, quais são as áreas que a igreja tem se deformado na contemporaneidade de acordo com esse texto. Comece a meditar agora, olhe para a igreja brasileira, olhe para a sua igreja e perceba quais são as áreas em que a igreja tem se deformado nesse tempo. E nessa perspectiva, eu quero trazer aqui para você pensar 3 pontos de relevância que estão ausentes no presente contexto e que representam a deforma da igreja de hoje. Vamos lá? O primeiro ponto é o amor. O amor está ausente da igreja. E aí a gente pode olhar para Mateus, né, quando diz que nesses dias, por causa da multiplicação do pecado, o amor de muitos. E quando você olha para o verso 6 e 7, né, da nossa perícope aqui, você vai perceber que esse texto, né, os 2 versos 6 e 7, vai nos mostrar isso, essa falta de amor, quando Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Por quê? Porque o evangelho de Cristo é o evangelho de amor. Os outros evangelhos deturpados são amores diferentes, amores estranhos. Aí a gente vai perceber alguns vividos na igreja contemporânea, os amores filosóficos. Nós temos o amor platônico, e amor platônico quer dizer amor de desejo, ou seja, você ama aquilo que você deseja. Se você deseja muito alguma coisa, você ama aquilo que você deseja. Então, desejo para Platão é amor. Quando você vai lá para Aristóteles, já é um outro tipo de amor, é o amor filia, que significa o amor por aquilo que você tem. É diferente de Platão. Platão é aquilo que você deseja, aquilo que você não tem. O amor filia, no caso do Platão, é o amor eros. No caso de Aristóteles, é o amor filia, é o amor por aquilo que você já tem, você valoriza. Ou seja, eu tenho a minha família, eu não desejo ter, eu já tenho. Então eu amo a minha família. Eu tenho a casa, eu não vou ter, eu já tenho. Então eu amo a minha casa. Mas esse amor também é um amor transitório. É um amor que tem falhas, é um amor tênue. Por quê? Porque esse amor é egoísta. Você ama aquilo que você tem. Aí você idolatra o filho, você idolatra a família, você idolatra o carro, você idolatra o emprego, porque você ama aquilo que você tem.
Jesus nos trouxe uma proposta de amor diferente. Qual amor que ele nos trouxe? Aquele que ele cobrou de Pedro? Ágape. Né? Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas como és? Pedro, ó Senhor, eu não te amo com amor ágape, eu te amo com amor filia. Aí Jesus responde, pergunta novamente, Pedro, tu me amas como esse? Jesus fala, tu me ágape, ou seja, Jesus pergunta, tu me ama com amor ágape? E Pedro vai responder, não Senhor, porque Pedro lembra que ele negou, ele não conseguiu amar a Cristo com amor ágape, porque o amor ágape é o amor sacrificial. O amor ágape é diferente de eros, porque não é desejo por aquilo que ele não tem. É diferente de filia ou filos, porque não é amando aquilo que se tem. O amor ágape traz uma proposta diferente, é um amor sacrificial. Você se dá, você se entrega pelo outro. Este é o amor verdadeiro, foi o que Cristo fez por nós, e é esse amor que Paulo está pregando aqui. Paulo está falando, o evangelho que eu prego é o amor de Cristo, porque Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário. Mas nós estamos aprendendo o amor platônico, porque nós queremos aquilo que nós não temos. Nós amamos aquilo que nós não temos. Nós queremos a casa que nós não temos. Nós queremos o carro que nós não temos. E nós queremos tantas coisas que nós não temos. Ou amamos aquilo que nós temos, né? Como o amor filia. Mas há uma segunda questão que nós podemos avaliar aqui, que é nos versos 8 e 9, quando diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além, aquele que recebesses, seja anátema. O segundo ponto que nós percebemos aqui é a questão da teologia. Faltava aqui, nos Gálatas, a teologia verdadeira. A teologia que apresentava o Evangelho de Cristo. E nós temos vivido um tempo assim, de tantas teologias, né? Aí você tem a teologia do determinismo, onde você aprende a determinar. Tem a teologia do positivismo, onde você aprende que se você pensar 24 horas em uma coisa boa, né, e você pensar que vai dar certo, que vai acontecer, e ficar pensando isso positivamente, aquilo acontece. Você pode pensar positivamente como você quiser, mas se Deus não permitir, não vai acontecer, porque você não tem poder para isso. Mas a gente percebe isso, a gente percebe os amuletos da fé no meio de nós, né? E fé e crendice são palavras de significados totalmente diferentes. Mas o que nós temos percebido é que a igreja, ao invés de ter fé, ela tem tido crença. Por quê? Porque ela está acreditando em amuletos da fé, em lenço ungido, óleo disso, e beba seu copo com água, e faça isso ou aquilo. Amuletos, irmãos, da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você precisa crer diretamente em Cristo e não em amuletos. A gente está vivendo isso. Em terceiro lugar, a gente vai ver um terceiro ponto. Primeiro eu falei o amor, segundo teologia, em terceiro, a identidade da igreja. Veja o que está escrito aí nos versos 10 até o 12. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agora agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então a gente percebe nesses versos aqui, que aquela igreja já havia perdido a sua identidade, porque ela não era mais uma igreja cristocêntrica. E o que a gente está vendo nos dias atuais. Porque a igreja nós temos vivido um tempo de inversão de valores, né? Nós temos vivido um tempo em que a igreja tem se transformado em uma casa de espetáculo, em uma casa de show, onde os grupos de louvores fazem shows para uma plateia sedenta dessas coisas. Então a gente percebe que a igreja tem perdido a sua identidade. Hoje está uma moda de apagarem todas as luzes da igreja. Não estou sendo radical aqui, nem podem apagar
apagar as luzes se quiser e ficar só algumas coisas aqui, mas você percebe que é imitação de casa de shows. Lá na casa de show faz isso. Apagam todas as luzes, botam mais luzes aqui. Nós estamos imitando lá fora. Então, a gente vai perceber que a igreja tem se formado em espetáculo. As pessoas não querem adorar a Deus. As pessoas querem show para pular, para gritar, para sacudir. Mas é tempo da gente rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. É tempo da gente se humilhar diante do Senhor, buscando o verdadeiro, voltando ao primeiro amor, né, para que nós possamos então agradar a Cristo e trazer de volta a identidade da igreja. Porque o mundo está nos olhando. Aí você vê um programa de televisão onde tem uns crentes todos de branco, pastor, todos de branco, lenço na cabeça, e fazendo aquele negócio assim, rodopiando. Só que lá na macumba é igualzinho. É a mesma coisa. Só que ali está chamando de igreja, está dizendo que aquele povo ali é uma igreja. A igreja não tem mais identidade. Aí você vê um negócio, a campanha da vassoura, um troço maluco que não tem nada a ver com a Bíblia, e você vai ver que lá no centro espírita tem a mesma coisa. Então, meus irmãos, qual é a identidade da nossa igreja? Eu sei que me prolonguei um pouquinho, é muito profundo aqui, eu estou parando por aqui, mas o que eu quero deixar de reflexão para essa igreja: não ande conforme o mundo. Nós temos que andar na contramão do mundo. Nós teremos dificuldade para isso. Talvez nós vamos ter muitos bancos da nossa igreja vazios, mas importa agradar a Deus do que agradar a homem. Fique com essa palavra. Deus abençoe você. Amém. Eu quero cantar uma canção para você. Eu não tenho voz para cantar, por isso você vai me ajudar. Mas através dessa palavra, se você sentir que Deus falou no seu coração, peça a Ele então para que te renove, para que você então possa, através do Evangelho genuíno, viver um Evangelho cristocêntrico como Ele quer. Vamos cantar uma música bem conhecida.